Olá, eu sou a aluna Maria Fernanda Lima Silva e irei apresentar o trabalho intitulado como Análise Psicossocial da Velhice, um estudo das representações sociais entre mulheres em privação de liberdade. Este trabalho foi orientado pelo professor Dr. Ludgleison Fernandes de Araújo, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Delta do Parnaíba. Para a população feminina em cárcere privado, nota-se que este é um fenômeno universal que engloba mais de milhões de mulheres em diferentes prisões do mundo. Em 2017, o Brasil apresentava um número de aproximadamente 37.828 detentas até o final de 2017. E se tratando do Brasil, este é um país que apresenta um número de aproximadamente 37.828 mulheres em cárcere, isso no ano de 2017, com estimativas de aumento de 675% até o final do referido ano. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, a Infopen, o percentual de mulheres com idades entre 46 e 60 anos é de 10,14%, acima de 61 a 70 anos equivale a 1,40%, e com idosos com mais de 70 anos corresponde a 0,15%. Com efeito, diante de um cenário onde o envelhecimento é constante, considerou-se necessário compreender a presença de pessoas idosas em diferentes espaços sociais, inclusive nas prisões. Assim, deu-se início à questão que norteia este estudo, sobre quais são as representações sociais de mulheres em privação de liberdade sobre o envelhecimento no cárcere. No Brasil, percebemos que existe a escassez de estudos que abordem essa realidade, e por isso, alguns autores afirmam que a prisão é um ambiente hostil e envelhecedor, com potencial de causar danos físicos e mentais em seus habitantes, assim como pode avançar a idade fisiológica de 10 a 15 anos dos encarcerados. O objetivo geral desse estudo é analisar as representações sociais de mulheres vivendo em privação de liberdade sobre o envelhecimento nas prisões brasileiras em tempos de pandemia e apresenta-se como objetivos específicos verificar as representações sociais sobre o envelhecer saudável nas penitenciárias femininas, realizar a classificação hierárquica descendente das representações obtidas e construir um dendrograma com as evocações de maior significância. O processo metodológico exigiu que a nossa pesquisa se caracterizasse como qualitativa, descritiva, com dados transversais e amostra não probabilística por conveniência, como os estudos foram baseados na teoria das representações sociais, que ela foi composta por 14 mulheres em privação de liberdade. Os instrumentos utilizados foram questionário sociodemográfico e entrevista semi-estruturada. Enfatiza-se também que a nossa pesquisa ela buscou respeitar todos os procedimentos éticos de pesquisa, por se tratar de pesquisas com seres humanos, e, além disso, também foi ofertado o termo de consentimento livre e esclarecido para que a população em estudo pudesse ter consciência da sua participação voluntária. Além disso, a análise de dados foi realizada por meio dos softwares SPSS para o Windows e Iramutec. A média de idades da população estudada foi de 21 e 53 anos. A média de sentença foi dada em meses, de 130,42 meses. O estado civil, 57,1% eram consideradas solteiras, a maioria. E se tratando de religião, 50% se autodeclararam evangélicas. No tocante o conteúdo analisado foi organizado em 4 classes, como vocês podem observar. A classe 4 é a primeira que aparece no dendrograma. Ela apresentou 3 de 13 segmentos de texto, com aproveitamento de 23,8%. As palavras de maior significância são sim, cuidado, bom sofrimento, porque são aquelas onde o valor de Q quadrado é maior que 3,80. Já na classe 3, nós obtivemos também um aproveitamento de 3,13 segmentos. No entanto, a palavra significativa foi muito. Na classe 1, é importante enfatizar que essa foi a que teve maior aproveitamento de palavras, 4 de 13 segmentos de texto, com aproveitamento de 30,77%. Já na classe 2, nós obtivemos 3 de 13 segmentos de texto, e as palavras de maior significância são perder, viver, vida ruim e preso. Na entrevista semi-estruturada, percebeu-se que, ao serem indagadas sobre como é o envelhecimento dentro das penitenciárias e se é possível obter um envelhecimento saudável, as participantes que não temos visitas. Outra, na classe 2, também afirma que não, porque a alimentação não é boa, falta também higiene de músculos que precisamos de exames, não temos espaço para exercícios físicos. Nota-se isso, a classe 3 e a classe 4 também trouxeram representações significativas. São de 2 únicas participantes que afirmaram que sim, ser possível. E na fala dela observamos: sim, somos tratadas normalmente. Temos medicação, cuidados médicos, alimentação boa e tem estrutura para envelhecer. Partindo para a literatura, temos autores que vão pontuar alguns aspectos. Por exemplo, as condições de vida dentro do sistema penal e carcerário faz com que o processo de envelhecimento ocorra de maneira diferente do percebido em pessoas livres. Ou seja, é perceptível que o envelhecimento ocorre de forma precoce nessa população, ao ponto de uma pessoa de 50 anos ou menos apresentar traços mais envelhecidos. Tanto é que, atualmente, as mulheres em privação de liberdade se tornam mais vulneráveis devido ao abuso de álcool e outras drogas, vinculados às péssimas condições de vida e à dificuldade de se ter acesso à saúde de qualidade.
Vimos que a chegada do coronavírus nas penitenciárias do Brasil conseguiu transformar uma realidade que já era difícil em teste de sobrevivência. A superlotação, as péssimas condições de infraestrutura e salubridade, a ausência de contatos familiares e de ações sociais são aspectos que fomentam tanto o adoecimento físico quanto o mental de milhares de pessoas que atualmente vivem dentro do sistema penitenciário. As vulnerabilidades presentes no cotidiano têm potencial de interferir e indicar como será o envelhecimento desse idoso. Também é perceptível nas evocações das participantes o quão inapropriado é o ambiente prisional para o envelhecimento. Portanto, considera-se importante direcionar as pesquisas sociais para as populações vulneráveis. Dessa forma, agradecemos o apoio recebido pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Essas são as nossas referências e muito obrigada.